Amado Deus, Pai querido, nós te glorificamos, Senhor, por esta hora preciosa, por este momento inigualável. Deus, e aqui viemos não em busca de um passeio ou em busca de uma brincadeira, mas em busca, ó Deus, daquilo que nos vai dar a vida, ó Deus, e que vai glorificar o Teu nome, que é o aprendizado da Tua palavra. E nós sabemos, ó Deus, que não basta uma simples leitura, não basta nem um simples exame, é necessário a Tua revelação, pois Tu disseste que sem Ti nada podemos fazer. A Tua palavra é viva e eficaz e por isso nós buscamos ela nesta hora para podermos ser obreiros aprovados, ó Deus, capacitados para os Teus propósitos. Isto nós te suplicamos pelo poder precioso do sangue de Jesus Cristo e que nesta manhã caia por terra todo o bloqueio, todo o principado, toda a potestade, toda investida das trevas, toda a hoste infernal da maldade que se levanta. Ó Deus, todos aqueles que são os Teus inimigos, que sejam nesta manhã derrotados, vencidos, lançados fora, para que o Teu nome santo seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Página 31 ainda. Página 31. Nós vamos ainda ver um pouquinho mais detalhado sobre detalhes de coisas que se acredita acontecerão na segunda metade da última semana, né? Ou talvez até um pouquinho antes, mas isso aí não é, o tempo não precisa ser tão preciso, né? Nós temos a primeira metade e temos a segunda metade do reinado do anticristo, que será de 7 anos. Ele começa com paz, já vimos, depois ele vem com guerra, com fome e com mortes, né? São os cavaleiros de Apocalipse. Apocalipse capítulo 6 fala disso. O primeiro cavalo do anticristo ali é o branco. Ele começará o reinado dele com uma falsa paz. Então, nessa segunda metade nós chamamos de grande tribulação. Mas aqui tem um períodozinho na nossa apostila em que nós vemos chamado o falso profeta ou a segunda besta. Sistema de governo religioso. O que acontece? Nós vimos que em Apocalipse 13:1 fala de uma besta que emergiu do mar. Vou repetir: emergiu do mar, emergiu do meio dos povos, emergiu da política. Porque besta é um sistema de governo. Mas também Apocalipse 13 vai falar, né? Apocalipse 13, verso 11, vai falar da besta que subiu da terra. E então, até que se prove o contrário, esta besta que sobe da terra é um sistema religioso. É algo ligado à religião. Então, duas bestas, sim, um sistema político misturado com um sistema religioso. Isso está nos pés daquela estátua que Daniel interpretou do sonho de Nabucodonosor. Quando ele vê os pés misturados com ferro e barro. Ali nós estamos vendo religião e política misturado. É o momento exato em que a pedra cortada sem mão, que é a pedra tanto representa a Cristo quanto representa a sua palavra, cortada sem mão, quer dizer, sem auxílio de braço carnal, é a ação direta de Deus, é Cristo se manifestando no Monte das Oliveiras para destruir a estátua. E ele ataca a estátua onde? Nos pés, porque é o que vai estar imperando naquela hora. Ele não ataca a estátua na cabeça, o que seria lógico, se quer matar, se quer destruir, atacaria na cabeça. Só que a cabeça não vai estar mais existindo, nem
nem o peito, nem o ventre, ele vai atacar nos pés, é o que vai estar reinando e imperando. O reinado do anticristo será miscigenado em política, logicamente, porque ninguém governa o mundo sem política, e religião, porque também ninguém governa o mundo sem religião. Não tem como. Governar o mundo vai ter que ter política e terá que ter religião. Não adianta. Mas isso não se mistura? Claro, isso não se mistura no reino de Deus. Só que nós estamos falando do mundo. No mundo, a ideologia que não tiver o conceito político e o conceito religioso junto, não reina. Não adianta que não reina. Já tivemos aí no Brasil candidatos à presidência que as campanhas mostravam o camarada liderando. De repente, numa entrevista, alguém perguntou assim: o senhor crê em Deus? Ele falou assim: não, eu vou ser sincero, eu tenho que ser sincero, e eu não creio em Deus. Pior seria se eu aqui contasse uma mentira e dissesse que creio em Deus. Não, eu não creio em Deus. Acabou. Na semana seguinte, o homem sumiu. Sumiu do conceito político, dos votos, dos percentuais, daqueles ibopes todos que são feitos. Por quê? Porque no mundo existe um conceito religioso. Todo mundo, até o ateu, tem um conceito de Deus na cabeça dele, mesmo que ele não queira admitir, mas tem. Não dá para fugir do conceito de divindade, porque isso está dentro da personalidade humana. Ninguém consegue negar isso. O homem, Deus deu ao homem a capacidade de fazer muitas coisas, mas não de negar a sua existência. Não aceitar, não, eu não aceito, eu não quero aceitar, é um fato. Mas dizer, não, na minha essência, eu nego a existência de Deus. Impossível. Até Marx, lembra Marx, o líder do comunismo? Até ele travou a briga com Deus. Ele simplesmente não dizia que o comunismo era para negar Deus. Tipo assim, não, eu não creio em Deus e eu creio no comunismo. Não, o comunismo era uma briga contra Deus. Quem já leu o livro, como é o nome? Era Karl Marx um satanista? Quem já leu? Só. Eu vou desativar esse centro bíblico daí. Vocês vão sentir falta, hein? Vocês vão lembrar de mim, hein? Bom, então, era Karl Marx um satanista? Está mostrando a luta do homem contra Deus. Ah, sim, Marx chegou a ser um cristão, né? Fez seminário, imagina. Então, de repente, ele se decepciona, não sei lá se o pai dele era judeu, se tornou cristão, imagina, era judeu, se tornou cristão, depois vem travar uma luta contra Deus. Pelas suas decepções ou pelas suas frustrações, ele resolveu banir o nome de Deus da União Soviética, lá das terras por onde ele passava. Então, até o comunismo, ele não é, eu não creio em Deus, inocentemente. Não, sabia da existência de Deus e travou uma luta contra Deus. Que loucura, né? Bom, o conceito religioso, ele sempre tem que existir quem tem a ideologia de dominar o mundo. E é isso que muitas pessoas têm tentado fazer, dominar o mundo. Só que as pessoas têm tentado dominar o mundo somente na força da política. Comunismo, político, não dominou. Nazismo, político, não dominou. O que mais? Deve ter outros loucos por aí que eu não lembro, né? Napoleão Bonaparte foi um grande, né? Alexandre o Grande. Ninguém domina, sempre escapa alguma coisa. Por quê? Só política não domina. Existe dentro do ser humano, até o ímpio fala alguma coisa e não, graças a Deus. Se tu perguntar assim, quem é Deus? Deus é o Criador, né? Acabou. É o conceito vago dele, mas ele tem uma ideia de que existe um ser superior. Nós já nascemos com essa ideia. Isso não foi dado ao homem,
a capacidade de negar o seu Criador. Foi dada ao homem a capacidade de não aceitar o Criador, mas negá-lo não. Você pode entender isso? Você pode entender? Se você pegar uma criança, jogar ela no meio de um deserto, sem Bíblia, sem nenhum conceito de Deus, sem nada, um dia essa criança vai olhar para o céu e vai adorar o sol. Porque o conceito de necessidade de adoração a um ser supremo já existe quando a vida vem à existência. Então, negar Deus, eu quero negar, mas negar que há alguma coisa superior, que há um ser superior, ninguém consegue negar isso, porque isso já nasce com o ser humano. Então, agora o anticristo ele vem, como fala aí, o falso profeta ou a segunda besta, representa o quê? Um sistema, né? A besta é um sistema de governo que vai estar unido, né, na política. Então aqui nós vamos ter religião mais política para dominar o mundo nessa última semana, nesse período aí de, vamos arredondar, 7 anos em que o anticristo vai estar reinando. Esse sistema de governo vai se manifestar só na segunda metade? Não, eu creio que não. Não seria o bastante para trazer o anticristo ao poder já com tanto glamour. Eu creio que ele vai até se manifestar, esse sistema de governo religioso vai se manifestar bem antes. E quando o anticristo vier ao poder, ele já vem num pedestal político e religioso. É uma lógica muito grande. Hoje, ninguém que tente eximir a ideia, extirpar a ideia de religião, consegue se manter. Aqui então, a nossa apostila diz, falso profeta ou segunda besta. Esse tá marcado. Sistema de governo religioso, Apocalipse 13, 11. Diz assim, terá aparência de verdadeiro, com a forma exterior de cordeiro. A denominação besta significa força animalesca, como também significa uma forma de governo. Observe, terá aparência de verdadeiro, com a forma exterior de um cordeiro. Cordeiro é um símbolo utilizado para quê? Para religião. Este é um símbolo universal da Bíblia, da Escritura, em que cordeiro é utilizado para referência religiosa. Jesus é chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Igreja Católica possui a ideia de um cordeiro muito patente, muito óbvia, como símbolo de religião. Você vê que as pessoas, sempre que fazem seus desenhos e querem demonstrar alguma situação religiosa, coloca lá um cordeiro. E aqui, olhando, diz forma exterior de cordeiro, é como diz lá Apocalipse capítulo 13. A forma exterior, olhando para ele, na sua forma exterior, verá uma aparência de religiosidade. O reinado do anticristo terá uma aparência de religiosidade e por causa disso vai arrebatar milhões para o inferno, porque as pessoas têm a mania de dizer que tudo é bom, desde que se fale em Deus, né? Por isso está aí a prostituta universal, a mundial do poder de Deus, a graça e outros segmentos parecidos, porque falam em Deus. Hoje você vai ter a sua vitória, Deus vai te abençoar. Esse Deus que eles estão falando é o diabo. Mas a pessoa não conhece Bíblia e acha, não, está falando em Deus. Ou então, não, lá lê até Bíblia. Lê o quê? Um versículo da Bíblia? No inferno deve estar cheio de Bíblia lá. Então, esse conceito religioso que o anticristo vai espertamente trazer para si, vai tragar muita gente. Aliás, já está tragando.
né? Você vê que as Assembleias de Deus já fazem parte desse sistema religioso do anticristo. Eu disse, afirmo, aceito o desafio, ponho minha vida à prova contra os céus ou o inferno. As Assembleias de Deus já fazem parte desse sistema de governo religioso que vai levantar o anticristo no mundo. Brasil já é das Assembleias de Deus. Assembleia de Deus já está com candidato à presidência aí. Já estão todo mundo hoje que quer ganhar a eleição no Brasil se associa às Assembleias de Deus. Ou não é isso que temos visto? Todo mundo, olha todos os candidatos que subiram ao poder nos últimos anos. Todos eles passaram por dentro das Assembleias de Deus. Ou não passaram? Sérgio Cabral, esse prefeito aí, Eduardo, né? Eduardo Paz, presidente Lula, o Conde, quem mais? Aquele da Cobra Coral, César Maia, Garotinho, todos que entraram para a eleição e que foram alcançando seus cargos, passaram pelas Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus será um degrau poderoso no sistema religioso para que o anticristo se sinta em casa. Então, diz aqui, terá chifres de cordeiro e voz de dragão, quer dizer, voz dominadora, liderará o mundo ao redor do culto do anticristo. Chifres de cordeiro é o que? Chifre significa domínio político, mas o chifre é de cordeiro, então está falando de um domínio religioso. Haverá uma religião notadamente imperando. Haverá um sistema de religião que vai imperar com todas as suas forças. E este sistema de religião, aguarde esta informação com muito carinho, este sistema de religião que vai imperar, vai perseguir os outros sistemas religiosos. Ou seja, qual vai ser a filosofia de perseguição? Não, nós vemos desse lado, nós dominamos, a interpretação bíblica que nós temos é essa, nós estamos com a verdade, e quem pensa diferente nós vamos massacrar, né? Imagina nós nessa hora, hein? Por isso, geração Jesus Cristo é uma geração de mártires. Mas não pense que nós seremos entregues pelos políticos. Não. A Bíblia diz que irmão entregará irmão. Amém? Uns aos outros trair-se-ão. É esse o contexto, é essa a história. Então, ele tem chifre de cordeiro, mas a voz, ou seja, o interior, voz é o que vem de dentro, é voz de dragão. Ele tem a aparência, ele tem os chifres, ele tem a aparência de religião, mas por dentro ele é dragão. Dragão é política. Na verdade, a essência é uma política de massacre, de perseguição inigualável. Exigirá adoração à imagem do anticristo, fará crer que a imagem do anticristo fala. Os que não adorarem serão mortos, somente os salvos não a adorarão e serão mortos automaticamente. Assim como o fogo que caiu do céu em Jó 1,16 não era fogo de Deus, como os homens disseram, mas fogo de Satanás, o falso profeta receberá poder para realizar o mesmo. Retirará o direito de pessoa jurídica de quem não adorar o anticristo, obrigando a humanidade a ter o número da besta. Terá poder sobre os crentes que ficarem para a grande tribulação. Até aí, eu quero fazer um comentário com você, principalmente nesse negócio que diz, exigirá adoração ao anticristo, fará crer que a imagem da besta fala, os que não adorarem serão mortos, somente os salvos não adorarão. O que acontece?
somente os salvos não adorarão? Se somente os salvos não adorarão, significa que esses salvos ainda estão na terra. E significa que eles identificaram que aquele que está reinando não é como os judeus vão dizer no primeiro instante, que é o Messias que voltou. Mas esses salvos que estão na terra ainda e não vão adorar, vão ser o problema do reinado do anticristo, vão ser a divisão. O mundo estará unificado. E esses salvos que não adorarão a imagem da besta são os nossos futuros irmãos na geração Jesus Cristo, que vão identificar o reinado do anticristo e serão mais explicitamente caracterizados como o grito da meia-noite. Esses exatamente que vão estar pregando quando o anticristo estiver no poder. Esses não adorarão a imagem da besta, esses vão denunciá-la e esses serão perseguidos tanto pelo sistema político quanto pelo sistema religioso que vai estar imperando no reinado do anticristo. Ou seja, esses crentes que não adorarão a imagem da besta, não prestarão culto a ela, vão identificar tanto o problema falso da política, quanto o problema falso da religião. Esses serão completamente discriminados. Vão dizer o seguinte: esses caras não aceitam nem a política e eles também não aceitam a religião. Eles têm o próprio pensamento deles, eles pensam de forma diferente. A paz universal depende do extermínio deles. O presidente Lula já fez uma declaração, estava lendo na internet, já fez uma declaração que Israel está causando problemas, está se opondo às negociações de paz, está criticando porque Israel construiu casa em assentamentos da, como é que chama aquela? Da Palestina, entendeu? E está criticando, ou seja, o próprio presidente Lula, de um país democrático, já está lançando palavras contra a nação de Israel. Eu vi uma entrevista de um tal Daniel, um judeu, em que ele manifesta sua preocupação com as alianças que o mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo suas alianças, mas ninguém quer fazer aliança com Israel. Nós sabemos que vai se cumprir o que diz Zacarias: eu farei com que todos marchem contra ti e saibam que eu te amo. Quem é o problema hoje para a paz no Oriente Médio? Israel. Porque Israel quer as terras são dele, então tem guerra, eles receberam a terra por direito, eles conquistaram em guerras. O mundo todo está querendo que Israel abra a mão porque resolve o problema. O que acontece? Nós temos lá nação árabe, nação árabe, nação árabe, nação árabe, nação árabe e nação árabe. Onde está Israel? Israel está cercado por nações árabes. O que dizia a profecia? Que ele habitaria no meio dos seus inimigos e irmãos, mas inimigos. Então Israel hoje está cercado por nações árabes, conceitos islâmicos, muçulmanos, e Israel está ali. A qualquer momento todo mundo vai ir. Hoje os Estados Unidos ainda tem um apoiozinho a Israel, mas o presidente que está lá já se declara muito mais amante do islamismo do que de qualquer outro conceito. Nós sabemos que Israel está a qualquer momento para ser abandonado. Quando Israel for abandonado, todas as nações vão dizer: agora eles não têm quem defendam eles. Vai ser uma briga feia, porque Israel também é uma nação cujo analfabetismo é zero. O índice de analfabetismo em Israel é zero. É um país de altíssima tecnologia, é um país avançado. A guerra não vai ser moleza não, mas Israel vai se ver em muito complicado, situação bem complicada. Então, meu irmão, o que nós vamos nos deparar dentro de mais alguns poucos anos
não chegará a 2100, eu afirmo, não chegará a 2100, essa situação vai se concretizar. Política e religião junto, e um grupinho que não vai aceitar nem essa política que estará no mundo e nem essa religião que estará no mundo. Esses serão os crentes chamados de o grito da meia-noite, que vão gritar para despertar igrejas na última hora. Alguns vão acordar, farão parte do arrebatamento, mas a grande massa esmagadora vai estar feliz com a situação, não vão querer saber de acordar, despertar, não vão querer saber de nada. E o arrebatamento levará, creio eu, muito poucas pessoas para a glória de Deus. Então, o que eu quero frisar aqui é o sistema de governo religioso que vai existir, que vai crescer. Agora diz, falso profeta. O que é um falso profeta? Um falso profeta, um profeta. Um profeta é alguém que fala em nome de Deus. Se a Bíblia está dizendo que vai existir um falso profeta, significa que alguém vai profetizar em favor do reinado do anticristo. O falso profeta, ele não representa uma pessoa, como muitas vezes parece ser forçoso pensar. O falso profeta, ele está dentro de um sistema religioso. Quantos profetas profetizaram para Acabe? Vai que tu prosperarás. Quantos? 400. Quantos profetas tinham que comiam na mesa de Jezabel e que diziam, não, tá tudo bem? Quantos? 450, que Elias desafiou eles no Monte Carmelo, não foi isso? Então, não é um profeta só. O anticristo vai ser muito bem monitorado por um grupo de segmentos religiosos, aonde todo mundo vai dizer, vai ter profeta no islamismo dizendo, este é o homem. Vai ter profeta nas Assembleias de Deus dizendo, esse é o homem. Vai ter profeta dos metodistas, presbiterianos, batistas, esse é o homem. É um sistema de governo. Então, o falso profeta é aquilo que está ligado à religião. Então, vai existir um sistema religioso até muito bem unificado, aonde vai estar se profetizando que o anticristo, esse é o homem, esse é o Deus que nós precisávamos para colocar ordem na casa. Já assumiu, né, o líder da União Europeia? É um belga, né? Um camarada da Bélgica, um belga, daquele paizinho chamado Bélgica, já assumiu como o primeiro líder da União Europeia. Tá aí, primeiro. Daqui a pouco, meu irmão, essa ideia começa a ser copiada em tudo que é lugar. Daqui a pouco nós teremos um presidente só para toda a América do Sul, um presidente só para toda a América do Norte, um presidente só para toda a Oceania, e por aí vai. E as coisas vão acontecendo. Já está oficializado um único presidente, líder para a União Europeia. Essa matéria é um pouquinho difícil, complicada. Eu não vou nem perguntar se você tem perguntas. Procure mais ler a Escritura, atentar e saber. Esse período está prestes a se manifestar. Para quem já esperou 2000 anos, meu irmão, esperar mais 50, 60 anos não é nada. E eu quero que você guarde com muito carinho esta informação. O anticristo não reinará só sobre a besta que sai do mar, que é a política. Eu quero que você guarde também a informação de que tem uma besta que sobe da terra e que é religião.
Você tem liberdade, tem o direito de dizer assim, mas pastor, eu não entendi ainda que essa besta que sobe da terra é uma religião. Você tem toda a liberdade. Talvez você não consiga ver dessa maneira. Vá para a Bíblia e principalmente faça muito uma coisa. Ore. Eu tenho a informação e eu estou passando para você. Se você orar, só poderá acontecer duas coisas. Ou você obter uma informação como a minha, ou você obter uma informação diferente. Mas esta informação tem que vir pela oração. Eu afirmo, são duas bestas, dois sistemas de governo mundiais. Um é político, outro é religioso. Eu afirmo pela minha intimidade com Deus. Agora, o que você vai afirmar com a sua intimidade com Deus? O problema é que tem gente que não ora, não lê, não estuda, não faz nada. Só pega uma Bíblia e vai de vez em quando para a igreja. E já acha que pode questionar alguma coisa. Esse que é o problema. Não, eu não penso assim. Por quê? Porque eu não penso. Então, meu irmão. Não, eu não penso assim porque eu estudei, eu orei e eu ouvi Deus. Opa, aí é diferente. Agora, eu não penso assim porque... Não, eu acho que não vai ser assim. Eu já achei também muita coisa. Eu já achei até que tranca-rua era Deus. Né? Achar é uma coisa muito problemática para nós seres humanos. Porque se nós pudéssemos nos conduzir pelo nosso achar, Jesus Cristo não precisaria ter vindo do céu trazendo a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não precisaria ter revelado as leis a Moisés no Monte Sinai. Não precisaria ter se manifestado como propiciação pelos nossos pecados. Então, o eu acho é muito perigoso. O eu acho é muito perigoso. Procure, está aí, Apocalipse está na sua mão, a apostila está falando muitas coisas, cabe a você aí ir em busca da verdade. Mais um detalhe que eu ainda quero comentar, diz, retirará o direito de pessoa jurídica de quem não adorar o anticristo, obrigando a humanidade a ter o número da besta. Esse ponto de vista na interpretação que o autor coloca nesses estudos, baseado nessas passagens bíblicas aí, o que é um direito de pessoa jurídica? Quem arrisca? Quem me ajuda? Quem fala alto aí? Você é uma pessoa física ou você é uma pessoa jurídica? O seu CPF caracteriza você como uma pessoa física. O CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. O CNPJ caracteriza você como uma pessoa jurídica, ou seja, você administra, preside uma empresa. Aqui está dizendo que o seu direito de pessoa jurídica será tirado. Os seus bens serão confiscados. Novidade? Não, para quem tem internet isso não é novidade. Hugo Chávez já está fazendo isso lá na Colômbia, na Venezuela. Fechou um montão de rádio só porque alguém falou mal dele. Saiu fechando rádio, usou argumento dizendo que as rádios estavam ilegal, dizendo que tinha documento atrasado, que não sei o quê. Saiu fechando. Hugo Chávez já determinou o quê? Que toda propriedade agora passa a ser propriedade do Estado. Ou seja, nós temos a mania, né? Eu construí um patrimônio. Vou morrer? Vou fazer um testamento dizendo que esse patrimônio vai passar para o meu filho, para o meu neto, para o meu vizinho. Você não tinha esse direito? Ainda tem aqui no Brasil? Lá na Venezuela, não. Ninguém deixa mais patrimônio para ninguém. Todo patrimônio agora se tornou propriedade do Estado. Então eu acabo concordando com a visão do camarada aqui. O seu direito de pessoa jurídica vai ser retirado. A sua conta bancária, eu vou deixar o dinheiro que eu tenho no banco, eu não tenho herdeiro, eu não sei o que, eu vou deixar para tal. Não vai deixar para ninguém. Lá na Venezuela, os seus bens, os seus patrimônios se tornaram do Estado. Tá certo ou tá errado?
biblicamente está muito certo, é para aí que nós estamos caminhando. A pressão do diabo sobre a humanidade está ganhando força. E a Escritura diz, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, como os homens, negaram o amor da verdade para se salvar, Deus lhes permitirá a operação do erro. Só que nós, embora tenhamos que passar por esta fornalha, sobreviveremos. Embora tenhamos que passar por esta cova de leões, sobreviveremos e nos levantaremos na hora certa para receber a nossa coroa e o nosso galardão. Alguma pergunta aí? Ninguém? Todo mundo sabendo tudo? Bom, deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui que eu queira colocar para você. Ah, sim, o anticristo obrigando a humanidade a ter o número da besta. Irmão, nós temos aprendido na Bíblia que números entram como simbologias. Amém? Tem gente que insiste porque insiste em pegar Apocalipse e colocar isso como literal. Meu irmão, em Apocalipse, se tiver alguma coisa ali literal, é 1%. O resto é tudo chamado alegoria, simbologia e profecia. Literal em Apocalipse é muito complicado. Imagina, a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. São símbolos que falam de uma coisa definida? Sim, mas são símbolos que requer não uma interpretação, mas uma revelação. Porque a Bíblia você não interpreta, você analisa, estuda e espera vir do alto a interpretação. Enquanto esta interpretação não chegar, você fica apenas no que você está analisando, não pode concluir alguma coisa. A Bíblia não, eu acho, eu penso, achismos e pensamentos não fazem parte da revelação bíblica, porque a Bíblia é uma palavra revelada por Deus e eu tenho que esperar que Deus me diga o que Ele quis dizer. Eu não posso deduzir o que Deus está dizendo. Eu tenho que esperar que Ele me revele o que Ele quis dizer. Isso aí, meu irmão, você pode excluir aí já 90% das igrejas. Porque está todo mundo doido achando que pode interpretar a Bíblia. A Bíblia não foi um livro feito em que esteja sujeito à minha interpretação. A Bíblia não é um livro sujeito à interpretação do homem. E o homem, há milhares de anos, está pegando a Bíblia e está interpretando a Bíblia. Loucura. Pura loucura. Então aqui, como dizia, o número da besta, em que muita gente diz que é o 666, por exemplo, Já temos estudos detalhados aí, não sei se passados ou futuros, que falam sobre isso. Mas aqui está dizendo que, observa, obrigando a humanidade a ter o número da besta. Irmão, seria uma coisa muito fácil, Ah, é para ter um número, Ou botar um bracelete, ou botar uma faixa na testa. Isso aí não condiz com a realidade. Mas diz que esse número seria posto na fronte e na mão direita. Já vimos que isso aí revela a sua intelectualidade ao dispor do reinado do anticristo e mão direita, a sua destreza, o seu serviço ao reinado do anticristo. Agora, não é simplesmente você usar um número. Você pode usar uma fita na testa dizendo louvado seja Satanás e ainda assim trabalhar para Jesus Cristo. Ou não pode? Claro que eu pode. Eu posso botar uma camisa aqui no meu peito escrito grande é o diabo. Quando eu sair na rua, o primeiro que me questionar, vem cá, essa camisa aí grande é o diabo, que é isso? Eu vou dizer assim, não, rapaz, isso aqui é falso. A verdade é que Jesus Cristo é o Senhor. O que valeu? A minha confissão ou a aparência? Então esse papo de que vai ter uma camisa, um chip, O chip, a ideia do chip, então, ela é brilhante, meu irmão. Imagina, só no Brasil são 190 milhões de habitantes. Eu quero ver tacar chip na mão de todo mundo. Eu quero ver botar chip em todo mundo. Duvido
Eu duvido que se ponha chip em todo mundo, né? Imagina, a China é o país mais populoso do mundo, né? A China ou a Índia, um desses dois aí. Quero ver, taca chip na mão de todo mundo. Duvido, meu irmão, só para botar chip na mão de todo mundo ia demorar uns 10 anos. O reinado do anticristo não chega nem a isso. 10 anos é aqui na minha mentezinha, pequenininha, né? Botar chip em todos os Estados Unidos, em toda a Oceania, em toda a Ásia, em toda a América do Sul. Meu irmão, isso é uma piada. Essa história do chip é piada. Pode botar no empresário, no outro aqui para rastrear coisa e tal, né? Mas meter chip na pele de todo mundo é complicado. E tem cada coisa brilhante que aparece na internet. Então, para nós concluirmos isso aqui, essa ideia de ter um número e acabou a história, não, eu não vou aceitar o número. Meu irmão, a coisa não é tão gritante assim. A coisa é sutil. O diabo, você vê que ele virá com um cavalo branco. Ele não vem com um cavalo vermelho, como Hitler veio, como Marx veio, como Stalin veio. Esses que quiseram dominar o mundo partiram logo com um cavalo vermelho, né? Vamos dominar o mundo assim de uma hora para outra, bruf, estourou a bomba, é guerra. Não, o anticristo agora ele vem com a fórmula certa. Ele vem no seu cavalinho branco, pocotó, pocotó, né? Até ir conquistando as nações. A ideia da marca, essa marca, você já viu que ela é na fronte, né? E na mão, onde eu já falei, que isso aqui está revelando o trabalho, o serviço ao reinado do anticristo. Então, as pessoas serão engodadas, atraídas sutilmente para o trabalho do anticristo. Elas serão atraídas sutilmente com um conceito político muito bom e um conceito religioso maravilhoso. Você pode ver aí que já está acontecendo. Todo mundo já está com paz para todos, fé universal, né? Cada um tem a sua religião. Ora, se cada um tem a sua religião, por que Jesus Cristo precisava descer do mundo e fundar mais uma? Então, isto é o que vai estar imperando, política e religião, e as pessoas estarão sutilmente sendo atraídas para isso. Hoje, quando nós ficamos presos 18 dias, quais os e-mails que eu recebi? Vocês têm que mofar na cadeia mesmo. Um maluco lá de São Paulo, ué, mas vem cá, com esse tipo de pregação, é assim que você pretende ganhar os espíritas e os católicos para Jesus? E eu mandei para ele a seguinte informação: não, eu não tenho nenhuma intenção de ganhar nenhum espírita nem nenhum católico. Meu negócio é outro. Nunca mais o homem mandou nenhuma resposta. Ué, um crente, um pastor que não está preocupado em ganhar espírita nem católico? Eu não estou preocupado em ganhar nem espírita nem católico. A minha missão é outra. Quem quer ganhar espírita e católico, que vá. A minha missão não é essa. Eu não me meto com isso. Ah, o espírita vai para o inferno. Não é problema meu. A minha missão é outra. Então, as pessoas diziam: mas vocês são fanáticos, são loucos, vocês têm que ficar presos. Por quê? Porque já estavam com o conceito da paz em si. Jesus disse para pregarmos a paz. Jesus Cristo disse para pregarmos a harmonia. Jesus Cristo nos ensinou a pregar a união. Vocês estão fazendo divisão. É isso que Jesus ensinou? Paz, harmonia, união? Só se for em outra Bíblia, que na minha não tem nada disso. Na minha não tem isso. Na minha diz que Jesus veio e edificou a sua igreja contra as portas do inferno. É a sua igreja contra as portas do inferno. E o que ele chamou de porta do inferno? Ele não especificou, ou seja, ele generalizou. É a minha igreja contra tudo. Quem não se converter à igreja está fora do meu reino e é meu inimigo. Quem comigo não ajunta, espalha, disse Jesus. Então, é Jesus contra o mundo, né? Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou,
Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo, todos os odiaram. Este é o conceito do evangelho. Agora, a falsa religião que está por aí se levantando já, muito bem encabeçada pelas Assembleias de Deus, esta falsa religião vai uma hora se levantar para perseguir os verdadeiros. Isto não é novidade, isso já tem acontecido na história do evangelho, tá? Então, nós vamos dar um tempinho, ficamos por aqui, já já a gente volta.